Jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast, o Casal do Têxtil. Eu, Jason Catafesta, e ao meu lado, Juliana Harris. Oi, tudo bem com vocês? Legal. Antes, um agradecimento ao patrocinador Ingecel, Isso aí. que acreditou no nosso projeto e de levar instrução, de levar inspiração. Isso, apoio à causa. Ao setor têxtil, exatamente. Isso aí. Em contrapartida, a gente não pode deixar o recado do patrocinador, né? Que Isso aí. é muito vantajoso para você que está ouvindo. Baita vantagem, gente. E que tem uma empresa, algo que consome bastante energia. Exatamente. É possível a gente conseguir economizar até 35% na sua conta de energia com a Ingecel Energia Livre. Pegue o QR Code, o celular, escaneie o QR Code que está aparecendo na tela e busque mais informações. Pense a sua empresa economizando até 35% de energia elétrica. Baita economia, sem hein? investimentos, né? Isso aí, né? Show. Isso aí. Isso aí. Obrigada, Ingecel Energia Livre. Isso aí. E Jason, hoje, episódio número 33. Eu já tô engasgada. Especial. Quando que a Júlia não rola uma lágrima aqui nesses episódios? Uma introduçãozinha básica. Sempre aqui a gente escuta muita gente falando de performance, crescer em empresa, números extraordinários. E no final, aquela nossa perguntinha básica, os conselhos sempre são assim, ó, não desista dos seus sonhos. Busque, trabalhe muito. Não desista por causa de um não, 2 nãos, certo? Certo. E hoje... E hoje nós temos um exemplo vivo de persistência, trabalho e que realmente acreditou no seu sonho. Então, conosco, Aldo Benvenuti. Falei certo, Aldo? Certo, tá certo. Empresário, pastor e consultor da Silmac. Seja bem-vindo, Aldo. Olá para vocês também. É Jason, né? É Josi. Júlia. É Julie. É um prazer estar aqui. É satisfação junto com vocês nesse programa maravilhoso, né? A qual tenho acompanhado alguns. E estamos aqui hoje, né? Como convidado, né? Para contar um pouquinho da nossa história e talvez possa motivar alguém, né? Eu que tenho tá nos assistindo. certeza disso, Aldo. Certeza que vai motivar e eu recomendo que não percam nenhum detalhe nenhum detalhe. desse programa aqui. Tem detalhes, não, a história inteira. É inacreditável, é inspiradora, fica aí e assiste. Isso aí. Aldo, teve um início onde tu teve uma ideia e o que tu fez com essa ideia? Causou aí a tua trajetória vem disso e um dia tu chegou na Silmac. Conta isso aí pra nós, essa evolução aí dessa tua ideia. Foi fácil? Para nós começar a entender, né, sobre a ideia, né, eu venho de uma família, né, de 14 irmãos, né? Oh. De 14 irmãos. Então, nós morávamos no interior de Apiúna, né? Então, você imagina lá, em 69, morar no interior de uma cidade pequena. No interior do interior. Interior do interior. Pertencia aqui em Indaial, né? E nós morávamos lá no interior, lá. Então, eu nascemos lá, 14 irmãos. E eu sempre tive sonho, desde criança, né? E nós, desde criança, nós trabalhávamos, né? Para sustentar a família, ajudar o pai e a mãe. Nós tínhamos que trabalhar um período na roça, outro período estudava desde os 7 anos, 6 anos de idade. E aos 10 anos de idade eu tinha um sonho de ter a minha vida. Então eu vendia tangerina. Quem de Apiúna que nunca vendeu tangerina, né? Que legal. Na via? Tu ia na via? Na VR, eu andava a 14 quilômetros com 10 anos de idade, 14 quilômetros lá na ponte de Ibirama, onde eu vendia tangerina para ajudar a minha família e para poder ter algo na vida, né? Porque a gente trabalhava na roça, era muito difícil. E o tempo foi passando e com 16 anos de idade, a vida era muito difícil, eu fugi de casa. 3 meses depois a minha família foi me encontrar, porque eu queria algo a mais. Né? Não porque eu nunca gostei de trabalhar na roça, não. Sempre me dei muito bem com a família, mas aquilo não era para mim, né? Eu sonhava em conhecer, e conhecer outro povo, pessoas diferentes, e fugi de casa com 16 anos, né? Revoltado, brabo? Não, eu só queria uma vida diferente. Simples assim. Porque você imagina em 75 ali,
alguém pedir pro pai, ó, pai, eu tô indo embora. Isso não existia, né? Não. Ah, então tinha que ser meio... Não, isso não existia. Não fazia parte de uma história de uma família tradicional, né, da cidade, um filho sair de casa. Isso não era impossível, né? Então, tomei a decisão de eu sair de casa, foi uma atitude que eu tomei. E não me arrependo até hoje, né? Mas e através dali... Desesperou todo mundo lá. Desesperou todo mundo. 3 meses depois eles foram me encontrar, né? Porque eu sabia que se eu pedisse, não deixariam, né? Se eles me encontrassem antes, talvez queriam me levar. Então, fiquei meio que escondido, trabalhando com um amigo meu na roça ainda, né? Na roça. E passou os 3 meses, me encontraram, aí acabei falando para eles que eu tenho um sonho. E eu precisava lutar pelo meu sonho, né? Uhum. E aonde que nós morávamos, não era possível realizar esses sonhos. Então, não é que eu tinha algo de errado com a família, não. Eu só queria lutar pelos meus sonhos. Foi assim, mais ou menos. Aí, nesse tempo, eu trabalhei em metalurgia FAI. Você perguntou, né, sobre mecânico, né? Então, eu aprendi ali na metalúrgica FAI, com 16 anos, trabalhar com torno mecânico, né? Na época ali. Legal. Aí fazia um estudo, estudava também, fazia datilografia. Talvez não seja o tempo de vocês, né? Sim. Eu acho que não, vai né? entregar o tempo aí. Eu minha sei, idade, ninguém sabe minha idade. Mas sim, eu também fiz esse curso. E aí depois trabalhei 1 ano e meio aqui, estudava em Blumenau. Nunca consegui concluir o primeiro grau, mas estudava em Blumenau Pontinho. E aí eu consegui uma vaga na Hering. Em 85 eu consegui uma vaga na Hering. E trabalhava à noite lá como tecelão. Eu estou contando aqui porque eu trabalhei em toda a fase da têxtil, né? Em todo o setor têxtil. Então lá eu aprendi a fazer fio na companhia Hering. Trabalhava na fiação e aprendi a fazer fio. E 2 anos depois eu casei e voltei para minha cidade de volta. Eu voltei para lá, casei com a minha esposa Maria Bevenuti, né? Que vai fazer 35 anos que somos casados, em outubro, dia 14 de outubro. Lembra da data? Né, Aldo? Não pode esquecer, não. Ainda mais se ela ver o vídeo depois, né? Ela vai ver. Né? Já manda um beijo pra ela. Um beijo para ela, um beijo, Maria, um beijo para você, né? Para minha família, que temos hoje 4 filhos, né? Ah, que bênção. A Júlia tem 8 anos, né? O Gilson, 19, o Giovanni tem 30 e o Gia, 32. Né? Então, e a minha vida começou assim, depois fui para Piúna. E esse tempo, essa década, né, de 80, 90, era muito difícil, porque, não generalizando, né, mas essa geração desse meu tempo ali, veio uma geração muito sofrida, né? Um povo muito trabalhador da roça, né? Se você conversar com qualquer pessoa da minha idade, grande maioria deles trabalhavam com 7 anos, 6 anos de idade, tinham seus compromissos em casa de ajudar o papai e a mamãe para sustentar a família. Então nós viemos com doutrina, com disciplina, de horários, de dormir cedo e de levantar cedo. Eram muitos irmãos, né? Que hoje não é 1 ou 2, né? Que Muitos a família irmãos. tem. Mas era muita mão de obra que tinha na casa. Muito Sim, mão de obra. imagina. Era uma fábrica em casa, né? Era uma fábrica boa. Isso, tudo que Isso se mesmo. queria tinha que ser produzido, né? Tinha que ser produzido. Nós produzíamos tudo ali, né? Não tinha Produzia copeiro, nossa. Nada, não. Nós produzíamos o nosso café, o trigo, fazia tudo nós fazíamos. Então, nesse tempo, quando eu comecei a trabalhar em empresas, havia uma dificuldade muito grande, porque todos eram muito bons. Todos os funcionários que existiam. Era um pegador. Todos. Então, para você se destacar numa empresa, você tinha que fazer algo diferente. Senão você ficaria igual aos outros, não... Porque os outros também eram bons, entendeu? Todos eram compromissados, todos trabalhadores. Porque você imagina, sai de uma roça, né? Trabalha no interior, numa roça. Você pega numa empresa, um serviço mais Qualquer leve. coisa é molezinha, né? Nossa, é café. Aham. Você entendeu? Entendi. É um café. Então, na empresa que eu comecei em 92, eu comecei a trabalhar numa empresa, que até então eu trabalhava num posto de gasolina, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa, numa têxtil, uma tinturaria. Já não era mais tecelagem, uma tinturaria. E nessa tinturaria eu entrei lá como serviços gerais. Sim. Porque eu tinha 4ª série. Então, eu tinha serviços gerais. Então, há uma dificuldade, né? Falta de estudo. Serviços gerais. E eu queria aprender a trabalhar na empresa, né? E aí, no horário de café, no horário de almoço, eu ia para dentro da empresa para aprender a trabalhar nas máquinas. Então, eu aprendi a trabalhar na máquina dessa forma. Então, nós trabalhávamos sábado, domingo, principalmente em tinturaria, no tempo, né? Nesse tempo agora que vem a temporada de moletom, enfim, se trabalha em sábado e domingo para dar conta da demanda, né? Sim. E alguns funcionários, às vezes, não iam trabalhar, e eu trabalhava sábado e trabalhava domingo para aprender a trabalhar. Então, depois de 4, 5 meses, consegui aprender a trabalhar numa máquina, lá nessa tinturaria, e
ganhei a oportunidade de trabalhar com equipamento nesse tempo, né? Entendi. Que existe até hoje, nas tinturarias que você vai, ainda existem esses equipamentos, que é a compactadeira, a rama, né? Sim. E acabei aprendendo em outros setores também, como tingimento. Aprendi todo o setor da empresa, eu aprendi. Então, quando eu sabia trabalhar em um equipamento, eu queria aprender a trabalhar em outro. Sim. Depois de um ano, eu fui encarregado nessa empresa, né? Que legal. Eu fui como encarregado de um ano, comecei como limpando o chão. Aham. Passei a ser encarregado e depois de 3 anos eu passei a ser supervisor da empresa. Eu comandava a empresa com 120 funcionários na época, né? Então, uma coisa que destacou nessa empresa ali é que na época eles precisavam adquirir mais um equipamento que custa muito, um valor muito alto, que hoje ainda existe, né? E porque não estava dando conta da demanda desse equipamento. Uhum. E eu levei uma ideia para o patrão, disse, seu Celso, né? Meu patrão, seu Celso, você não precisa comprar esse equipamento. Um equipamento desse hoje custa 3 milhões, uma felcadeira, né? Eu disse para ele, você não precisa comprar um equipamento. Se nós mudar o método de trabalhar com a máquina. Ele disse, nossa, mas que método é esse? Uhum. E eu fui lá e expliquei para ele, se nós fizer dessa forma, nós temos que Aproveitar mudar. melhor. Aham. Nós temos que fazer dessa forma, com esse equipamento nós vamos dar conta de fazer a produção que você quer. Então, na época, nós mudamos o método, né? Deu certo. Deu certo, ele não precisou investir em outro equipamento, né? E depois ali, trabalhei ele por 9 anos, trabalhei nessa empresa ali. Mas eu, assim, quando eu aprendi a trabalhar em todo o setor, Sim. eu quero aprender mais alguma Fechou coisa. o ciclo, né? Né? Eu já era supervisor da empresa, eu já demitia funcionário, era tudo eu que comandava ali, né? E aí eu queria aprender mais alguma coisa. E, poxa, minha esposa em casa, né? Ela era costureira. E na época, como nós tínhamos 2 crianças, né? Então ela pediu a conta, decidimos que com ela pedisse a conta, né? Para ficar em casa para cuidar dos filhos. E comprei umas máquinas de costura para ela. E aí um dia eu cheguei e disse para ela, eu quero aprender a costurar. É mesmo? Ensina aí. E ela chegou e disse para mim, não, você com essa mãozona não leva jeito para costurar. Foi assim, porque também é o preconceito, né? Os anos 90, um homem costurar era difícil. Sim. Né? O preconceito, enfim. Eu disse, mas eu queria aprender, mas ela não botou muita fé em mim, não. Não, ela não botou fé em mim, porque normalmente lá eram mulheres que trabalhavam com costura, né? Os homens trabalhavam mais com serviço pesado, né? Enfim, ou na roça, ou indústria têxtil, ou Sim. mecânica, dessa forma ali. Sim. E aí, o que eu fazia? Como ela não me ensinava, e ela trabalhava na geral, né? Então eu levantava 3 da manhã. Antes dela. E daí desregulava as máquinas dela tudo. Quebrava as agulhas. Eu ia lá para aprender a costurar. Eu pegava retalhinho de pano, né? Aham. E ficava treinando as máquinas. Todo dia, até eu aprender. Então, depois de algum mês, né, fazendo isso, né, para pegar o macete da máquina de costura, né? E ela tinha um pedido. Eu cheguei lá, tinha um pedido em cima da máquina lá. E eu pensei, eu vou fazer isso aqui, eu já aprendi a trabalhar com essa máquina, eu vou fazer. Então eu deixei o pedido todo pronto, eu levantei cedo, deixei todo pronto o pedido, né? Passado, emendado, deixei tudo prontinho, separado da máquina e fui trabalhar. Antes que ela acordasse, eu fui trabalhar. Daí eu estava trabalhando lá na empresa e ela me ligou. Só, Aldo, escuta, teve alguém aqui na empresa, aqui na nossa oficina aqui? Eu disse, não, por quê? Que legal. Ah, para, cara. Eu disse, não, porque veio alguém aqui e aquele trabalho que eu tinha para fazer hoje está tudo pronto, está tudo emendado aqui. E, lógico, eu perguntei para ela se estava tudo certo. Não ia falar, né? Tá tudo certo. Tá perguntei para ela, mas tem algum problema nesse produto ali? Não, tá tudo certinho, mas é que tá aqui pronto. Não, foi eu que fiz aí. Foi eu que fiz. Cara, ela não se acreditou, não se acredita até hoje, né? Que foi tu que fez. Foi. Aí, então, eu peguei gosto de costurar, né? De trabalhar. Meu céu. Aí eu cheguei e falei pro meu patrão, olha, eu preciso ensinar alguém aqui que eu vou pedir a conta. E passou, se ensinei alguém a trabalhar no meu lugar lá. Tá, Aldo, mas espera, calma. Tu tava chefão da fábrica lá. Eu era chefão da fábrica. Eu mandava lá depois do meu patrão lá. Daí tu foi pra casa costurar? O que é que tu... Eu tinha o sonho da minha empresa. Ele tinha o sonho de ter a minha empresa dele. Certo. Eu queria a minha empresa. Mas tu né? já sabia o que era? Tu já pensando na tua cabeça? Não, eu aprendi a costurar e eu acho que vai dar certo aqui. Você entendeu? Mas sabe aquele empreendedor que Sim. não tem um rumo e fica procurando alguma coisa para dar certo?
Mas Tem esse, não ser tem? o chefe de uma empresa e o costureiro tem um baita Diferença, abismo, né? Tem um baita abismo. Mas eu sou doido assim mesmo, né? A vontade de empreender é A maior. vontade de empreender, mas ele já tinha que ter uma visão além do alcance, né? Não, Ele eu- tinha outras. eu Eu tinha. sei que ele tinha, ele vai contar. Eu tinha uma visão assim que eu acreditava que podia dar certo, né? Bastava que eu aprendesse a fazer. Eu precisava entender do negócio, né? Sim. Então, para mim entender do negócio, eu tinha que estar Botar a dentro mão na do massa. negócio. Senão não tinha como, né? Então, eu precisava estar ali, eu precisava entender como funciona, né? E depois que eu aprendi a costurar, eu conversei com o meu patrão e acabamos ensinando alguém lá. Eu pedi a conta e fui para trabalhar na minha casa. Fui trabalhar em casa. E ali que começou. Você perguntou, né? Como que começou a desenvolver? Então era uma equipamento? facção inicialmente. Era uma facção. Prestava serviço. Eu prestava serviço para as maiores marcas do Brasil. Eu fazia ali, por exemplo, assim, Aramis. Né, eu estou falando nos anos 90. Meu Deus. Aramis, olha, eu tinha uma já. empresa que eu prestava serviço para eles, e essa empresa só levava para mim fazer a amostra do dono da Aramis. Tecido plano. Não, em polo. Polo. Nossa, eu me especializei em polo. Entendi. Porque ninguém queria fazer polo. Sim. Então havia uma polo tradicional que todo mundo usava na época aqui, né, naquele tempo. Mas assim, uma polo diferenciada, uma polo assim, com outro charme, não existia isso. Me então, dá o que ninguém quer fazer. Que Me eu vou dá- dar é. aqui que eu faço. Exatamente. Então, o que acontece? O dono da Aramis, da Cavaleira, desse pessoal ali, sim. eles compravam as peças na Europa, Aham, sim. davam o meu... Na verdade, para a empresa que eu prestava serviço, ele levava para mim lá e eu desmanchava a peça todinha para descobrir como é que fazia, né? Sim. Sim. E em cima disso eu comecei a criar equipamentos. Para ajudar Porque na era tua muito produção. difícil. Era um processo muito demorado. Então, operações assim que se levava 5 minutos, 4 minutos numa camisa e que acabava ficando um custo muito alto, né? Sim. Uma importação de uma peça daquela era muito barato naquele tempo. E o tempo aqui interno era muito alto para produzir uma camisa. Sim. Então eu comecei a criar equipamentos, né? Aí você vai perguntar assim, mas você fez curso mecânico? Não, eu mexia nas máquinas. Entendi. Eu desmontava a máquina todinha, quando não conseguia mais arrumar, eu chamava o mecânico para montar a máquina. Entendeu? Se eu não Mas conseguisse... também quando o mecânico tava lá montando, tu Nossa, tava pendurado em cima dele. né? ele já falava assim, não, Aldo, não acredito que você vai me chamar. Ele já sabia o que estava esperando por ele lá, entendeu? Vai estar toda desmontada. Então, daí eu chamava o mecânico para ir lá montar, se eu não dava conta, né? Então, eu comecei a desenvolver equipamento para resolver um problema meu, dentro da minha produção. E foi interessante, depois de uns 10 anos, eu visitei uma grande empresa em Santa Catarina, trabalhando já na Silmac, e eu tinha umas amostras que esse equipamento fazia, e a empresa falou assim, mas como que você tem essa amostra, esse produto? Isso não, porque eu produzia para eles, para essa marca. Eu disse, mas não pode, eu disse, porque nós desenvolvemos esse mostruário para eles. E nós não conseguimos fechar o custo com eles. Eu entregava 10 mil polos por mês para essa empresa, essa marca, né? Nossa. Entregava para eles. E essa grande empresa no Santa Catarina não conseguiu. Não conseguia. Porque eu disse pra ele, porque eu desenvolvi o equipamento. Uma peça que custava lá seus 20 minutos, eu fazia em 15 minutos. Aham. Isso aí eles ficaram sabendo do equipamento que eu estava, né? Mas assim, daí dentro dessa empresa que eu tinha, nessa oficina, né, nessa facção que eu tinha ali, eu comecei a criar esses equipamentos. Mas eu só enxergava esse equipamento para mim. Pra ti? Para mim. Você entendeu? Naquele momento, né? Você sabe Ele não eu- pensou em comercializar os equipamentos Não, que ele fez. não Ele vinha só isso. pensou em resolver o problema para faccionar o mais rápido que dava. Exatamente. Jamais vem na minha ideia de vender um equipamento desse. Jamais. Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu estava super satisfeito que eu estava Tu produzindo faccionava melhor que os outros. Com... produção legal, qualidade, tempo. Aham. Estava tranquilo. E eu trabalhava, quer dizer, dentro da minha empresa, né? E aí você pergunta assim, mas como que isso chegou na Silmac? Isso chegou na Silmac porque minha empresa quebrou. Olha só. Você entendeu? Porque senão eu estaria até hoje trabalhando na minha empresa. Sim. Então, depois que a minha empresa quebrou, isso foi 2009, eu fiquei sem rumo, né? Fiquei sem saber o que fazer. O que eu vou fazer agora na minha vida? Eu voltei a trabalhar num posto de gasolina para sustentar minha família, né? Então, assim, aí... Poxa, mas você está ficando doido? Eu disse, não, eu ganhava R$700 por mês, eu sustentava naquilo que eu podia a minha família, e eu fiquei imaginando, mas o que eu posso fazer? Que eu não vou ficar por aqui, eu não vou parar por aqui, entendeu? Então,
eu comecei a criar e-mails. O meu filho criava e-mails em inglês, que eu fiz um projeto da minha máquina, né? Não um desenho, mas eu fiz escrito. Aham. E eu mandava para o mundo inteiro, De uma máquina que tu desenvolveu. que eu desenvolvi. Que já existia lá funcionando na facção? Na minha era empresa. Era uma Que existia na que minha tu já empresa. usa- Só Aham. existia na minha empresa. E aí mandaram esses e-mails. Eu mandava e-mail para o Brasil, para o mundo inteiro, para o Japão, para Juque, para a China, para Taiwan, para os Estados Unidos, eu mandava para todas as empresas, eu pesquisava na internet. Teve Toda gente que nem leu o e-mail. Teve gente que nem leu, acredito, né? Eu pesquisava na internet empresas que produzem equipamento têxtil. Aham. Eu pegava e mandava um e-mail de costura, né? Porque essa máquina que eu desenvolvi, eu transformei ela, né? Então eu peguei uma máquina Sim. e transformei ela, né? Automatizei ela. Aham. Então não existia isso, né? Então eu fiz isso. E isso levou quase um ano Ah. fazendo isso. Aí nós estávamos aqui conversando antes, trocando uma ideia, né? De desistir, porque às vezes não dá certo, né? Eu fiquei quase um ano Buscando isso. mandando isso e-mail. Todo mês eu mandava e-mail para essas empresas. Não foi uma vez só. Ah, repetidas vezes. Todo repetidas mês. vezes. Eu fazia uma rotina, porque eu acreditava no meu sonho. Eu acreditava naquilo que eu tinha em mão. Mas essas máquinas já não estavam mais funcionando. Elas estavam na tua posse, mas elas estavam paradas. Na verdade, eu tinha perdido elas todas quando quebrou minha empresa. Ah, tá. Eu perdi tudo, né? Perdi os equipamentos, perdi carro que eu tinha, fiquei só com um ali. E a minha única solução era vender o meu projeto. Certo. Eu pensei, eu vou vender meu projeto. Estipulei um preço, na época era R$350 mil de vender esse meu projeto. E vendi, mandei um e-mail. Cada vez, todo mês que eu mandava, né? Meu filho vai lá e manda um e-mail de volta. Disse, pai, quem é que vai ver esse e-mail? E quem acreditou, Aldo? Só eu. Não, mas alguém acreditou, né? Ah, depois de tempo? É. Mas demorou. Mas demorou. Isso foi em março de 2009, fevereiro de 2010. Eu lembro quando foi o último dia, assim, estava eu e minha esposa almoçando, né? Cheio de conta para pagar. Aham. Não sabia o que nós ia fazer, o telefone cortado, entendeu? E aí eu disse pro meu filho estava saindo de meio-dia, eu disse para ele, o Jean, né? Hoje eu fiz prefeito lá. Esse Jean, manda aquele e-mail de novo para mim. Pai, o pai tá ficando louco, quem é que vai... Pai, isso não vai dar certo, pai, ninguém acredita. Desiste, Como é que... pai. Desiste, Desiste cai na real. disso. Aham. Eu disse, vai dar certo, alguém vai ver esse e-mail, alguém vai chegar e eu sei porque funcionava comigo, né? E aí ele pegou e saiu, dentro de uns 30 minutos meu telefone tocou, o telefone da casa. O telefone da casa tocou, eu disse, mas... Cobrador, né? Deve ser. Cobrador. Ai, meu Deus, quem vou atender agora? Se eu vou lá justificar, pelo menos pedir para esperar, né? Sim. E eu fui lá atender o telefone, e quem estava no telefone? O seu Ricardo Fisch. Ah, é? Que legal, queridão. O seu Ricardo Fisch, eu não conhecia o Silmac. Nunca mandei um e-mail para eles. Ah! E como chegou nele? Não sei. Não. Acredito que talvez os fornecedores deles devem ter mandado para eles. Ah. Mas eu não conhecia a Silmac em Blumenau, entendeu? Eu nunca conhecia a Silmac. Eu comecei a conhecer a Silmac em Blumenau a partir de 2010, quando ele me ligou. Caramba. Então ele me ligou, ele disse, acabei de receber um e-mail seu aqui. Ele disse, esse é o Aldo Bevenuti? É isso. Eu disse, acabei de receber um e-mail aqui sobre um projeto, eu queria conversar com você sobre o projeto. Alguém mandou pra ele um negócio. Sim. Alguém mandou. Aí eu lembro que eu peguei dinheiro emprestado para vir para Blumenau. Eu vim ali, sentei com ele, conversando com eles, pois passaram um projeto aqui, coisa e tal, e de um equipamento que nós não conhecemos, trabalhamos com indústria têxtil, nós não conhecemos esse equipamento. Então nós queríamos ver o equipamento. Ai. Cadê o equipamento? Eu poderia, dentro da Silmac, fazer um para eles ver, né? Sim. Eles tinham todos os equipamentos que eu precisasse ali. É. Eu poderia fazer. Eu disse, não. Eu tinha medo que eles copiassem o meu projeto, entendeu? Ninguém vai ver nada. Sim. Eu disse, não. Eu disse, não. Eu vim aqui vender um projeto e vocês não vão ver esse equipamento. Eles tinham que comprar sem ver, entendeu? Aham. Daí não tem negócio. E aí nós ficamos ali conversando por um tempo, daí ele disse, olha, então não tem negócio. Eu disse, então tá bom, eu peguei, virei as costas e vim embora, precisando vender. Que doideira. Uau. Eu fiz isso, Passou-se mais uns 5 dias, 6 dias, ele me liga de volta. Me chamou de volta. Para conversar de novo sobre esse projeto, que aquilo ficou
Porque até então na Silmac, eu fiquei sabendo que cada vez que eles entravam nesse assunto, porque claro que isso é interessante também para uma empresa igual a Silmac, uma empresa que busca tecnologia, novidades no mercado, né? Isso é muito interessante para eles. Então, segundo me falaram, o senhor Ricardo me falou que quando eles entravam nesse assunto, lá na Silmac, em reunião com a própria diretoria, eles disseram, e sobre o assunto do doido de Apiúna, o que nós vamos fazer? O doido de Apiúna. O que é que nós vamos fazer? Eu era conhecido lá como o doido de Apiúna, né? Então, eu acabei indo lá umas 5 ou 6 vezes. Namoraram bastante a ideia. Aí. E cada vez que eu saí de lá, então não tem negócio, porque não podemos ver a máquina. Então, eu pegava e ia embora. E a penúltima vez que eu estive lá, estava o seu Ricardo, o seu Silvio, né? Um grande amigo nosso, né? Temos uma grande parceria hoje, né? Estavam os dois sentados na mesa, assim, e começaram a conversar de novo comigo para tentar tirar mais. De ti, sim. E, enfim, eu disse para eles, não vou deixar vocês ver o projeto. E só vou dizer uma coisa para vocês dois. Em agosto, isso era em março, né? Em março era. Março, abril, maio, foi em maio, a penúltima vez que eu estive lá falando sobre esse assunto. Eu disse, em agosto vai ter a Febratex. Vocês querendo ou não querendo, o meu projeto vai estar lá. Se não for por vocês, vai ter pelo seu concorrente. E eu disse, aí eu lembro que o seu Silvio, né, claro, né, como dono da empresa, disse, e se der algum prejuízo, que vai arcar com esse prejuízo? Uhum. Boa. Eu tinha a chave da caminhonete que eu tinha ainda, que não perdi porque estava financiada, né? Eu disse, não tem muito, tem um carro aí fora, mas pode ficar com esse carro aí. Agora que o meu projeto vai estar lá, vai estar lá. E eu peguei, virei as costas e vim embora de volta. Machão, né? Eu vim embora de volta. Meu Deus do céu! Tô ficando ansiosa aqui. Foi desse jeito. Então, eu peguei e vim embora, né? Poxa, e precisa, como todo mundo precisa, né? Fechar negócio. Mas eu não dava braço a torcer porque eu acreditava. Que aquilo que eu tinha em mão, entendeu? Sim. E aí passou 2 dias, o seu Ricardo me liga de novo. Você pode vir conversar de novo comigo aqui? Eu voltei de novo lá. Voltei de novo lá e eles, pois é. Então nós estávamos conversando aqui na Silmac, tivemos uma reunião ontem com a diretoria, enfim. E nós conversando aqui, nós entramos na seguinte conclusão, ele disse. Você, sem mostrar o equipamento, nos convenceu que tem um equipamento que nós não conhecemos, mas que funciona. Você nos convenceu disso. Então, nós não queremos comprar só o seu equipamento, nós queremos contratar você para trabalhar conosco. Uau! Porque você tem um perfil de vendedor e de convencimento para as pessoas. Nós temos alguns equipamentos dentro da Silmac que nós não conseguimos vender, mas você, pelo seu conhecimento, que a gente percebeu que você tem um conhecimento, e se nós queríamos você trabalhando conosco, você topa vir trabalhar com a gente? Então, foi ali. Então, dia 1º de junho de 2010, eu fui contratado pela Silmac dessa forma. Então, e foi um choque? Tu aceitou de cara, assim? Como é que foi? Eu falei para eles, olha, eu não... Porque a minha ideia sempre foi vender o projeto, né? Sim, tu não tinha outra coisa na cabeça, né? Não tinha outra coisa na cabeça, mas aí começa a surgir, né? Daí eu comecei a pensar, poxa, eu posso criar outras coisas, né? Eu posso ter outras oportunidades. Com aquele ambiente, com aquela estrutura toda, né? Caramba, dentro da minha oficina eu fiz um projeto desse que... Lá é um parque de diversões, né? Pronto, exatamente, né? Foi um sucesso da feira de 2010. Foi um sucesso da feira, foi esse equipamento que foi colocado lá, né? De vendas, dos clientes, né? Ficarem satisfeitos. Foi vendido muito equipamento, né? Então eu pensei assim, claro que essa proposta vai me abrir, né? O mercado. O mercado, o Brasil, que eu quero tanto conhecer, né? Meu Deus. Então eu topei. Então eu fui contratado por eles e topei esse desafio. Topei o desafio. Daí construiu o equipamento lá no laboratório deles? Eu tive que fazer o equipamento lá dentro. Então eles me deram com a ajuda oficina dos engenheiros. Sim. Lá, o pessoal lá. Tudo. Daí eu era metido, sabe? Ainda sou metido ainda hoje, né? Mas aí tinha uma estrutura, né? Eu só precisava, claro, não, porque tudo que eu precisava estava ali, né? Ferramenta, peça, sim, equipamento, tudo estava ali nas minhas mãos. Sim. Então eles me deram, então nós precisamos, isso era em junho, nós precisamos que dentro de 30 dias você construa esse equipamento para nós começar a divulgar ele para a feira. Isso deixa para mim. Deixa para mim que eu me viro ali. Então eu estava dentro da Silmac com aquilo que eu queria fazer, né? Com chave na mão, peças que eu precisava para montar o primeiro equipamento dentro da Silmac. Cara, fantástico. Se isso não é exemplo de persistência, é o quê? Exatamente.
Que loucura. E começou dessa forma na Silmac, né? Esse 2010 começou desse jeito E ali. tu estás até hoje lá, hoje. Vai fazer na 14 Silmac. anos. 14 E hoje anos. tu é consultor lá dentro. Eu sou consultor. Como que é esse trabalho de consultor lá dentro? Veja bem, eu estava trabalhando, eu até conversei com o Israel, um menino que trabalha ainda hoje lá, né? Trabalha com importação. E eu estava dentro da oficina, bem nos primeiros dias, trabalhando dentro da oficina, por aquela empresa grande, né? Poxa, aquela empresa grande, e eu trabalhando na oficina. Aí, de repente, chega o Israel hoje, né? Chega lá e diz, quem que é o Aldo aqui? O seu Aldo, ele disse, sou eu. E o seu Silvio e o seu Ricardo estão com uma reunião lá em cima no escritório, é para você participar dessa reunião. Disse, caramba, o que eu fiz agora, né? Na primeira semana, uma reunião. E quando eu cheguei em cima no escritório, tem ainda lá, é uma mesa gigante, né? Uma mesa oval que eles têm lá. Então lá estavam várias pessoas, não era só eles que estavam lá, né? Lá tinha importadores, tinha empresas, né, que estavam tentando vender um produto para a Silmac. Então estavam tudo falando em inglês, enfim. E eu estava ali, o senhor Ricardo pediu para me sentar ali. Então eu fiquei sentado aí. Aí parou todo mundo de conversar, né? Eu novo na empresa. O senhor Ricardo vira um notebook para mim e mostra um vídeo de um equipamento. E eu fiquei vendo o vídeo, tá? E todo mundo de olho em mim, né? Os fabricantes, no caso, de olho em mim. Porque eu não sabia que eu estava ali para definir uma compra de um equipamento. Avaliando alguma coisa, né? Não sabia. E aí o senhor Ricardo mostra esse vídeo para mim e pergunta assim, o que você acha desse equipamento? E todos eles olhando para mim. Que situação. Que situação. Então eu disse para ele, eu dei a minha colocação, disse, o equipamento é bom, mas esse precisa ser mudado, senão não vai dar certo para o mercado brasileiro. Tem que ser mudado o quê? Ele perguntou. Aí eu expliquei para eles o que precisava ser mudado, né? Daí ele perguntou para ele se podia ser mudado, enfim. Então, esse equipamento veio para o Brasil. No começo até veio, depois não teve uma boa aceitação. 6 meses não teve uma boa aceitação. Como eu era novo ali, eu também eu não tinha essa liberdade de mexer em equipamento, né? E depois o senhor Ricardo me chamou, depois de 6 meses, ele me chamou e disse, sabe aquele equipamento? O que você precisa mexer nele para nós poder vender? Isso, eu preciso fazer isso. Depois me levaram para a China. Fui lá no fornecedor, eu mudei parâmetros, e mandei, enfim, programação, software. Então, é um dos equipamentos mais vendidos foi no mercado brasileiro, foi esse equipamento que eu mudei. Então, são esses detalhes. Eu sempre digo assim, né? A gente aprende todo dia, né? E nós estamos aqui para aprender, né? Então, dentro de uma confecção, são detalhes pequenos que faz com que você desenvolve uma grande produção ou não, entendeu? Não são grandes equipamentos, são detalhes. São coisas pequenas que, às vezes, fazem uma grande diferença na sua produção, entendeu? Meu Deus, Aldo. De uma época que tu tava com a tua esposa na mesa pensando como pagar as contas, a uma viagem à China. Na viagem à China. Fiz um traço Pra aqui mudar. na trajetória. Pra mudar o que os chineses estão inventando, né? Exatamente. Para mudar. Melhorar, Asiáticos não mudar, se para colher. melhorar, né? E tu empreendeu além disso ainda. Sim. É porque daí o que acontece? Eu dentro da Silmac, você me perguntou, né? O que você faz diretamente dentro da Silmac? Eu sou um consultor de vendas, né? Um consultor de vendas, o que eu faço? Eu não vou lá vender um produto para o cliente. Tá. O que eu faço? Normalmente a empresa, a Silmac, me pede para ir visitar o cliente e ver o que o cliente precisa. Certo. O que pode ser mudado para que ele tenha uma qualidade melhor, show. uma produção melhor dentro da produção dele. E então lá é isso que eu faço. as dores. Eu não sou, eu sempre falo, eu não sou Sim. um vendedor, né? Sim. Eu falo do Eu equipamento. vejo o que precisa. Eu falo do equipamento, você precisa disso daqui. Quando você vai pagar, vai lá, acerta com a Silmac. Você entendeu? Eu passo para o vendedor. Sim. Né? Então, eu não fico aí negociando. Não, eu já não tenho esse perfil na minha empresa é uma coisa. Aqui, porque tem quem faz isso, né? Sim. Tem quem faz isso. Então, eu foco mais nessa área de buscar dentro da empresa um gargalo. Né? Às vezes, o gargalo dele está atrapalhando toda a produção. Então, eu atendo todas as empresas do Brasil que produzem t-shirt e polo. Todas as empresas do Brasil eu produzo, né? Se nós pegar, por exemplo, assim, Pernambuco, que nós vamos ter uma feira semana que vem lá, vai ter um hot shop lá também, né? Vou estar dando palestra lá, eu faço muito isso lá. Mas legal. isso a Pernambuco era conhecido como a Feira de Sulanca, é conhecido ainda como Feira de Sulanca. Então os produtos lá não eram bem feitos. Mas se você ir hoje lá,
E todos os clientes de lá me conhecem, e eu os conheço, tomo café com eles, né? Na casa deles, todos, né? Que você possa imaginar de cliente lá, eu conheço. Estão bem equipados, já estão bem assistidos. A mesma peça que você compra aqui, você compra lá, a mesma qualidade. Ah, que massa. Eles têm hoje lá uma qualidade, não só lá, eu estou citando lá porque é um grande polo industrial ali, né, de têxtil, né? Mas não só lá, mas como o Brasil inteiro, né? A gente conseguiu pegar essa qualidade que hoje nós temos em Santa Catarina e levar para as outras regiões do Brasil, entendeu? Através desse trabalho. Em forma de equipamento, em forma de equipamento, consultoria, detalhes, né? Métodos de trabalhar. Vamos lá, Aldo. Então, tipo assim, o equipamento acaba tirando a necessidade de uma costureira ser muito boa naquilo que se faz, e aí tu consegue usar um operador já para operar aquela máquina. A pessoa não precisa ter extremos conhecimentos, porque a máquina já te ajuda muito com isso aí tudo. Hoje no Brasil, né, eu já venho falando, porque como eu trabalho já há 30 anos, quase 20 e poucos anos dentro da indústria têxtil, né, do Brasil, principalmente da nossa região aqui, eu já há 20 anos atrás, como eu ensinei muitas empresas aqui em Santa Catarina a produzir uma peça diferente, a sentar na máquina e mostrar para a costureira como se faz esse modelo, como se faz isso, entende? Já fiz muito isso, e eu sempre vinha falando, o Brasil vai passar por uma grande dificuldade de mão de obra têxtil. Então, e a pessoa que se especializar em costura vai ter um dos melhores salários do Brasil. Vai ter pessoas que vão ter faculdade e vai ganhar menos do que quem costura. Perfeito. Porque você pode ir em qualquer empresa, isso há 10 anos atrás, você imagina, qualquer empresa de confecção que você ia, na época, no tempo, né, 14 anos atrás, você não via mais jovens trabalhando na empresa de costura. Sim. Você vê aquelas pessoas que já têm uma renovação. outra geração, entendeu? Então, esses jovens que vêm para o mercado hoje, eles estão acostumados a viver não do nosso tempo, né? Eles estão acostumados a viver com uma vida sem horário, internet, ligado no mundo, entendeu? E aí você vai pôr eles dentro de uma empresa, trabalhar 8 horas, focado em um negócio só. Eles não vão dar certo. Não vai dar certo. Dificilmente um jovem desse, dentro de uma costura, vamos botar 10% desse aí, você consegue colocar e formar deles um costureiro. Certo. Que é diferente de um operador. Sim. Porque tem que estar muito focado nesse aspecto, entendeu? Então é difícil, porque você leva 6 meses para treinar um bom costureiro ou uma boa costureira. Ou até mais, né? Ou até mais, né? depende do detalhe. Olha lá. Depende do detalhe que você vai fazer na própria camisa, você leva até mais tempo. Sim. Quando você formou ele, de repente a conta vai embora. Aí você tem que formar outro. Então, esses equipamentos que a Silmac em si, com a equipe, junto, né? Porque não é só eu dou a ideia, né? Eu sou Ricardo, tô com uma ideia aqui. Ele já... Oh, meu Deus, o Aldo tá com uma ideia. Eu preciso do equipamento tal. Tem equipamento, às vezes, que é vendido como, né, sucata, né? Teve o último equipamento que eu desenvolvi, agora foi lançado faz 3 anos. Ah, tem coisa que dá errado também. Tem coisa. Eu fiquei 6 anos para porque teve um equipamento agora que nós desenvolvemos, fiquei 6 anos para fazer ele. Mas também, né, Aldo, se desse tudo certo, né? Já tinha um feito, né? Pô. Já tinha um feito, né? Então eu fiquei 6 anos para fazer ele dar certo. 6 anos. Oh. Nesses 6 anos, um equipamento foi sim descartado, não foi mais aproveitado. Foi feito um investimento da Silmac e eles, graças a Deus que eles entendem isso, né? Tem que entender, né? Tá dentro Tem do que entender. negócio, né, Aldo? Mas depois de 6 ônus, anos... né? Só bônus, né? Exatamente. É. Depois de 6 anos, aprovamos ele, começamos a vender e vende muito no mercado hoje. Inclusive, nós temos empresas aqui no Brasil que produzem Lacoste, Tommy, né? Vocês sabem, inclusive aqui em Dayal, né? Sim, sim. HJR, que estava ali ontem. Eles têm todos esses equipamentos Ah, para que fazer legal. a peça mais perfeita possível. A gente tá falando foi isso que nós conversamos A gente ali. tá falando de automatização de abertura lateral de peça, Isso. de colocação de bolso, Exatamente. pregar peitilho, Peitilho, gola. abertura de peitilho já abre e já prega. Exatamente. Hoje você consegue automatizar todinho uma empresa em cima desses produtos. Porque uma camisa polo, se você tirar a parte do peitilho, da abertura lateral, da gola, ela vira uma t-shirt. Uma t-shirt Sim. normal. Então ninguém faz uma camisa polo pela dificuldade que é fazer. Então com o equipamento, você deixa ela perfeita. Você pode fazer manualmente também? Claro que pode. Eu fazia. Eu Sim. costurava para mim antes de ter equipamento. Só que você não é competitivo. Não é competitivo. E por melhor que você seja, você não consegue dar uma qualidade por 100%. 100%, né? Não consegue. No começo do turno vai ser uma coisa e no final vai ser outra, né? Tem uma variação muito grande, né, de atenção
A gente sabe porque trabalhamos dentro da própria costura, a gente sabe o que é isso, né? Porque é humano, né? É humano, acaba ficando cansado, a atenção muda, então não consegue manter a mesma qualidade, a mesma produtividade durante o horário. Então, hoje, equipamento têxtil, em qualquer equipamento, mercado, né? Mas hoje, no têxtil, equipamento atualizado, equipamento automatizado, hoje faz toda a diferença de uma produção. Toda a diferença. Que legal, né? E nessas andanças, nessas criações todas e nessas invenções todas dentro da Silmac, tu fosse empreender fora também, né? Também, né? Para não perder o gosto. Como que tu chegou nisso? Conta. Não estava satisfeito ainda. Não, mas é que não foi tão intencional no início, né? Pelo que tu me contou aí nos bastidores. Também é uma história intrigante. Então, a minha ideia, né? A minha ideia, veja só, é que nós temos a nossa limitação visual, né? O ser humano tem uma limitação, fala mais né? sobre isso. Fala mais sobre o ser humano tem uma limitação, né? Não consegue ler ou ver além das paredes, né? O ser humano não consegue. E aí, às vezes, Deus precisa dar um empurrãozinho, né? Sim. Então, eu sempre tive o sonho de ter a minha empresa. Independente que eu tinha quebrado minha empresa quando eu comecei na Silmac, né? E eu trabalho lá como funcionário e amo trabalhar lá, né? Eu gosto daquilo que eu faço. Mas eu sempre quis ter a minha empresa, enfim. Não é pelo motivo de trabalhar só na minha empresa, mas por ter a empresa, né? Que é diferente, né? E eu, em 2014, né, tem uma crise têxtil em 2014, muitas empresas quebrando, e eu recebi um telefonema do Juliano, de Juazeiro do Norte. O Juliano me ligou, ele disse, você é o Aldo? Eu sou. Ele disse, então, o Genildo, que era um outro cliente que eu já atendia em Pernambuco, né? Eu falo o nome aqui porque eles são amigos, né? São amigos, né? Que eu já atendia, já tinha feito um trabalho excelente na empresa dele, ele estava super satisfeito. E os dois andam de GP, moto GP, correm junto. E naquela crise lá, como ele produzia muito social e tinha uma importação muito forte naquele tempo, ele estava com uma dificuldade muito grande na empresa. Então ele me ligou, ele só, o Genildo, meu amigo, passou seu contato que talvez você possa me ajudar. Isso depende do que você está precisando, né? Não é? Aí ele explicou a situação da empresa. Eu estou com 200 e poucos funcionários aqui. Se eu não tiver uma outra direção, eu vou fechar minha empresa aqui, porque o mercado não estou conseguindo ficar no mercado. Aí eu disse para ele, você tem que criar outra coisa. O que você produz aí? Ele produzia calça no tempo, né? Você tem que produzir outras coisas junto, né? Tá, mas o que você me orienta? O que você me orienta a produzir? Ele disse, pô, Juliano, produz camisa polo, cara. Você ali produz camisa polo, mas por que eu vou produzir uma camisa polo? Primeiro, você está em Juazeiro do Norte, tem bastante mão de obra ali. E se você fizer uma camisa polo bem feita no Brasil, tem mercado para isso. Ela é bem paga. Paga. Isso porque poucas empresas, naquele tempo, eram poucas empresas que tinham o equipamento certo para produzir. Era muito feito manual ainda. Que foi bem no início, né? 2014, foi bem no início que eu comecei na Silmac, então tinha não muitos equipamentos vendidos em empresas. Então eu disse para ele, você pode sair na frente. Ele disse, então, tá, vamos fazer isso. Então faz um projeto para mim, ele disse. Que legal. E eu fiz um projeto para vender equipamento para ele, né? Eu faceiro, no tempo era quase 300 mil de equipamento, tudo automatizado para vender para ele lá. Então eu fiz o projeto, fiz o custo, o tempo que se levaria para fazer uma camisa polo e passei para ele. Nossa, mas mastigadinho, então. Tudo prontinho. Nossa. Prontinho. Vai levar tanto tempo para fazer a camisa polo, você vai pagar tanto por meio de equipamento. Tudo isso eu fiz para ele, né? Passou uma semana, aí ele me ligou de volta desanimado de novo. Ele disse, poxa, sabe aquele projeto que nós estávamos conversando lá? E sei, então não vai dar certo. Disse, mas por que não vai dar certo? Ele disse, porque com os custos que eu fiz aqui, eu botei na planilha aqui, a minha camisa vai ficar R$1 mais cara do que o meu concorrente no mercado. Ele disse, tá, mas deixa eu entender o seu projeto ali. Onde é que você está pegando sua matéria-prima? Daí comecei a perguntar para ele. Disse, nós temos que dar uma solução, né? Sim. Desistir não é assim. Não para ti, né? Não, desistir não. Não é assim. Desistir não é assim, para jogar toalha da primeira vez. Não pode jogar toalha, não. Falei para ele. Eu desistir não é dessa forma. Onde você compra a sua matéria-prima? Quanto que você paga a sua matéria-prima? Aí está conversando com ele e disse, então, nós precisamos produzir sua matéria-prima. Você precisa produzir sua matéria-prima. Mas como se produz sua matéria-prima? Como que eu vou produzir? Eu não sei como é que se faz isso. Eu disse, você precisa comprar fio, precisa tecer, precisa tingir. Está, então vamos fazer o seguinte, ele disse,
eu vou te dar o dinheiro, vou mandar o dinheiro para você. Você compra uma quantidade mínima que você pode fazer ali, você tinge. Ele mandou dinheiro, comprei uma carga de fio, teci ele, tingi ele, né? Na estrada, né? Eu corre para lá, corre para quem é interessado em fechar um negócio, né? Vender máquina, né? O meu negócio era vender máquina. Mas para vender as máquinas tinha que fazer toda a volta. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo o projeto. Tinha que dar certo. Eu lembro desse dia, eu tava tomando um café lá no Silmac, na sala do café, e o seu Silvio chegou ali, e ele sempre pergunta aí como é que tá, como é que não tá, né? E aí, como é que tá? Ele perguntou naquele dia, né? Eu disse, Silvio, eu tô na estrada, eu expliquei para ele o projeto, né? Eu tô aqui tentando fazer esse tecido para o cliente para ver se eu fecho esse negócio. Não, ele disse, vai para cima, eles, né? O seu Silvio é assim, né? Você vai para cima, vai fechar o negócio lá. Aí eu tingi a malha, cortei 25 camisas, costurei em casa as camisas e mandei as 25 camisas para o cliente. Ele pegou as 25 camisas. Foi vender. Com o preço que eu tinha dado para ele já. Deu pro vendedor dele. E eu estava viajando, né? Trabalhando para a Silmac. E ele me liga e disse, fechei o negócio das máquinas. Comprei fio, mandei lá para o endereço. E aí, você não quer vir trabalhar comigo, não? Ele disse, não, Juliana, não. Ele disse, mas como que você comprou fio e mandou para lá? Mandou para onde? Mandei para aquele mesmo lugar que você mandou aquele tecido lá. Meu Deus do céu. Mas não é assim que funciona. Precisa fazer programação, eu disse, tem que fazer tudo isso. Tá, mas como é que se faz isso? Você não pode me ajudar? Eu disse, olha, trabalhar da Silmac, isso não me faz proposta, porque não vai ficar legal, eu disse, eu não quero sair de lá. Mas vou ver o que eu posso fazer. Eu posso fazer o seguinte, eu te cobro, eu posso fazer fora do horário, e pego alguém para me ajudar, e eu vou cobrar você por quilo, enfim. Acertamos o tempo lá. 2014. 2015, em janeiro de 2015, eu abri a empresa. Para fazer o serviço para ele. A tua empresa. A minha empresa. Para prestar serviço para ele. Daí ele comprava de 20 toneladas. Como é que é o nome? O Juliano. Não, a empresa? A tua empresa? Minha empresa, BV Têxtil. BV Têxtil. Então eu comecei naquele tempo, devido à dificuldade que era do mercado, a fazer gerenciamento de mercadoria. O que se faz com o gerenciamento de mercadoria? Por exemplo, assim, eu comecei a pensar, o mercado estava difícil. As empresas estavam quebrando e precisavam diminuir custo, não é verdade? Todo mundo vai buscar custo, e aí é interessante porque assim, toda empresa só vai buscar custo quando tem uma crise. Ah, pois Ninguém corta custo quando está tudo bem. Sabia Isso. disso? Sim. A maioria das empresas é assim. E aí que está o erro, né? E aí que está o erro. Então, assim, esse que é um grande problema, e até foi um erro meu quando quebrei a minha empresa também. Que a gente está tudo bem, está tudo legal. É ali que tem que dar o grau, né? Quando está tudo bem. Exatamente. E a gente não faz isso, não é de costume, Não. principalmente o brasileiro que eu conheço, muitos brasileiros que eu conheço, não faz isso. Então, normalmente, porque assim, você vê isso no mercado de automação. Eles compram somente quando são obrigados, quando não tem mais funcionário, quando não conseguem entregar um pedido, porque daí precisam para adiantar, senão não compram, não investem. Então, é um grande problema do empresário brasileiro que eu vejo no mercado do Brasil inteiro. É muito isso. E quando eu falo do mercado brasileiro, Santa Catarina é mais difícil do que quando você pega o Nordeste do Brasil. O Nordeste do Brasil, ele é mais aberto para automação. Ah, é? Exatamente. Eu vendo muito mais equipamento, às vezes, no Nordeste do que em Santa Catarina. Olha. Exatamente. Então, por esse motivo. Então, eu comecei a pensar, poxa, então eu posso oferecer isso para outros clientes. Para outros clientes, né? Porque qual a diferença? Você compra um produto pronto, alguém comprou isso, alguém produziu e vai vender. Vai gerar mais uma nota, né? Então, o que eu faço hoje? O cliente compra o seu fio, entrega para nós, a gente faz todo o processo e devolve só para ele. Sim. Então, ele tem uma redução de custo ali, né? Sim. Então, minha empresa começou em cima disso. Né? Hoje, a gente faz em torno de 60 toneladas mês de tecido. Vende só o trabalho, né? Vendo tecido também hoje. Ah, é? Ah, é? Mas na situação, para valer a pena, tu vendia só Quando a é quantidade mesmo. pequena, empresários pequenos, que tem uma quantidade que é mínima, não atende o nosso mercado aqui, aí eu vendo, aí eu faço a compra, eu faço e vendo esse produto para empresários menores. Agora, empresários maiores, vale-se a pena fazer o gerenciamento, que para eles é mais viável, né? Eles conseguem economizar lá uns 10% numa compra. E Legal. qual que é o tamanho da empresa hoje? Tem muito colaborador contigo? É a Piuna? Em Apiúna. Aham. Eu tenho lá uma área de uns 800 metros quadrados construído, né? Legal. Eu comprei, graças a Deus já. Parabéns. Era alugado no começo, né? Hoje comprei. É. E tem 6.500 metros de terreno ali que eu tenho ali.
Mas isso eu só fazia o gerenciamento. Eu só fazia o gerenciamento. Passou-se 2 anos, eu comecei a passar muita dificuldade em entregar o produto para o cliente mais rápido. Estava demorando muito. Então, quando você vai fazer uma camisa polo, você tem o tecido e tem a retilínea. E o processo da retilínea, a tecelagem da retilínea, é muito demorada. Então, uma tecelagem, um tear que faz uma camisa, um tecido da camisa polo, produz lá 500 quilos por dia. Uma retilínea é 30 quilos por dia. Então o tear a malha estava pronta e a retilínea não estava pronta. Daí, mais um negócio. Mais um. Como eu vou solucionar esse agora? Como que eu vou solucionar isso? Aí acabei comprando em 2017 as primeiras 4 máquinas de tear. Tem a retilínea daí, né? De retilínea. Para resolver o meu problema. Tô com 19 agora só lá. Louco! Que legal. Que legal. Eu sou muito compulsivo na compra de equipamento. Eu sou diferente dos meus clientes, né? Sabe, Aldo, esse equipamento, ele tem um lado romântico, né? Um lado do passado que as senhoras que operavam tinham que fazer com a mão, não é? Para lá e para cá, né? Exatamente. É bem desse jeito aí. Bem desse aí, né? Já veio desse ali, hoje mais automatizado, né? Sim, hoje são mais automatizados, mas é esses equipamentos ali. Aí, né? Que era feito tudo manual. As primeiras 3 que eu comprei, comprei do seu Vilmar de Gaspar, o senhor, que se aposentou e comprou da Lila, da Diana, esses equipamentos. Sim. E foi uma briga. Os meus filhos me convenceram a vender esses 3 equipamentos. Porque eles acabam ocupando muito espaço, a produção deles é bem menor, né? E nós não tínhamos espaço na empresa, eles acabaram, não, pai, vão vender. E eu não queria vender de jeito nenhum. Os filhos trabalham com você? Trabalham comigo, alguns deles trabalham comigo, né? Então foi uma dificuldade eles me convencer em deixar vender aqueles equipamentos, os primeiros que eu comprei. Para dar espaço acaba para novos. Amor ao equipamento. Amor ao equipamento. Acaba pegando amor ao equipamento. Mas foram eles que foram o começo, que foram o start, né? Exatamente. Então, assim, claro que daí não tinha mais espaço, acabei tendo de vender porque o espaço que tinha lá, eu precisava aumentar a produção, não tinha espaço. Hoje construí outro galpão, graças a Deus, para pôr mais equipamentos lá, né? Que legal. E eu lembro que um dia eu vim na HJN com o senhor Raul Ehring, muito amigo meu, e eu estava precisando de um equipamento lá, né? Daí, eu conversando com ele, o senhor Raul, e nós sempre conversamos, às vezes, produção de máquinas, né? E é bom, né, trocar ideia com pessoas assim. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí ele perguntou assim, Aldo, como é que tá as tuas máquinas lá e coisa e tal? Ele disse, não, tá tudo rodando, senhor Raul. Tô precisando de uma máquina lá, eu disse para ele. Tá faltando hoje. Eu preciso comprar uma máquina dessa. Ele disse, você compra as minhas? Ele disse. Ele disse, mas como comprar essas duas assim? Devido à produção que ele está fazendo hoje, ele teve que mudar, né, a finura da máquina, né? De 12 para 14, né? Que é uma exigência da Lacoste. Eu tenho essas máquinas 14 lá. Então ele precisou mudar. Então ele comprou nova 14. Ele disse, eu estou vendendo as minhas 12 aqui. Isso compra a minha. Não, senhor, eu só preciso de uma máquina. Não, compra as 4. Senhor, eu só preciso de uma. Compra as 4. Comprei as 4 máquinas dele. Viu? Lá vai o Aldo comprando equipamento. Levei as 4 máquinas para cá. Meu Deus. Então, assim, eu sou assim... Eu falo, né? Eu quando vendo equipamento, né? Eu sou um comprador. É claro que eu não compro à toa, né? Pronto. Não compro à toa. Eu sou um comprador. Tens um plano para aquilo, né? Exatamente. Então, nenhum equipamento que existe no mercado, que se encaixa na sua produção, nenhum equipamento desse é caro. Por menor que seja o valor dele, ele não se torna caro, desde que você põe ele para trabalhar e que vai dar certo na sua produção. Então, é essa garantia que eu e a Silmac dá para o cliente. Você pode comprar o equipamento. Se não der certo, nós pegamos de volta sem problema nenhum. Então, aí eu tenho a minha responsabilidade depois de fazer dar certo lá, né? Sim. Que não é só o vender. O vender é o mais fácil. Vender um equipamento é o mais fácil que tem para vender. Agora é fazer dar certo na produção. Porque é um processo que você tem que mudar na empresa. Tem que mudar. Sim. Você tem que mudar um processo. Você vai ter que mudar a ideia da costureira, mudar do gerente. Pessoas. A preparação do material antes e depois. Exato. Então, isso é uma grande dificuldade do mercado brasileiro hoje. Eu tive na Guararapes agora, final do ano, na Guararapes, que é Riachuelo, que é gigante lá, e estava com o equipamento parado lá, que a Silmac tinha colocado de demonstração e estava parado lá. Porque eles estavam habituados a trabalhar de uma forma. Então eu fui lá e mostrei para eles que eles tinham que mudar e mostrei como mudar. Quer dizer, de um equipamento que estava lá, acabaram adquirindo 60 deles. Pensa. Meu Deus! Que negociação, né? Você entendeu? Mas daí teve que mudar o Mudar o mindset. conceito. E como? Exatamente. Eu tive agora aqui essa semana aqui na HJR, eu gosto de falar porque é daqui do lugar, né? Sim, e sim, é um orgulho para nós, não é? É, lógico. Porque a mesma empresa que eu atendo aqui, eu atendo em Lima, no Peru.
A Netalco, que produz há 10 anos eu atendo Lima no Peru, que produz Lacoste, produz Tommy, produz essas marcas que são bem conceituadas no mundo inteiro. Sim. Então hoje produzimos aqui em Santa Catarina, aqui em Dayal. Então eu tive ali essa semana mudando uma forma de produzir a camisa deles para diminuir tempo e ganhar. Porque tem uma... Sempre dá, né, Aldo? Sempre dá. Não, sempre dá. Sempre tem que melhorar um pouquinho. Sempre dá. Tem um modelo que eles não produzem aqui. É interessante porque tem um modelo da camisa polo, da Lacoste, que eles não produzem aqui pelo tempo que se leva. A hora que tu pegar essa camisa... Não, eu já fiz ela. Eu fiz ela e fiz o mostruário dela com a menina piloto, mostrando que dá de fazer rápido com equipamento atualizado. Já pegasse. Já mandamos, já fiz a peça piloto para entregar para o pessoal. Então, assim, é esse tipo de trabalho que eu faço dentro das empresas que você acabou me perguntando antes aí. Que legal, cara. São coisas assim... Mas não feliz com isso tudo que tu faz. E aí um ponto bem importante, que não adianta só a gente ter boas ideias, a gente ter apoiadores, a gente ter o dinheiro. Tu faz um trabalho como pastor que vai muito além do pastor, né? Eu quero saber. Porque eu acho que tudo se encaixa. Daí, Tudo se encaixa. né? O que acontece? Eu quando, em 2009, né? Em 2009 eu me converti, né? Eu era uma pessoa bem complicada. Fala mais alto sobre isso. Isso é importante. É importante. Eu era uma pessoa, assim, de família, né? Mas eu bebia muito, né? Álcool ou água? Álcool. Eu bebia além do normal, né? Eu bebia além do normal. No social, né? Mas bebia muito. Então eu era uma pessoa muito nervosa. Agitada. Eu era uma pessoa que, vou dizer pra você, eu era agressivo. Fogo na roupa. Dificilmente eu agredia, assim. Mas eu não aguentava desaforo, né? Ficava muito nervoso. Não aguentava. Tanto que eu tive que trabalhar em 2006, eu tive que trabalhar na prefeitura, fazendo serviço comunitário para não ir para cadeia. Né? Mas assim, aí acabei que em 2009, acabei começando a ir para a igreja. Comecei a ir para a igreja por causa de uma amiga minha, a mesma situação, né? Nós fazíamos muita festa, nós tínhamos uma turma muito grande de amigos, temos ainda, né? Somos amigos até hoje. Então nós fazíamos muita festa junto, era rodeio, praia, festa, nós fechávamos a rua da cidade. Era 3 dias de festa, nós fazíamos tudo isso. E eu e minha esposa que fazia praticamente a frente ali, né? Nós era muito festeiro. E aí uma amiga nossa deu uma doença, deu um problema de câncer e recebemos o convite de ir fazer uma corrente de oração na igreja evangélica. E daquela turma toda lá que foi feito o convite, eu fui o único que não aceitei ir no culto, né? Pouco teimoso. Não fui. E proibi os outros de ir também. Foi. Eu não deixava ninguém ir. Era o delegado da cidade, o sargento, o empresário. Nós tínhamos uma boa turma lá. E eu dizia para eles que não, de forma nenhuma, nós somos todos de uma outra religião, então nós temos que respeitar, não podemos ir para lá. Então eu não deixava. Eu botava assim regra, sabe? Vocês ir para lá, eu não venho mais junto com vocês. E acabou que aquela semana que foi feito o convite, ninguém foi. Ninguém pôs o pé na igreja. Só foi a menina doente, a Camila, e a menina que nos convidou, a Bia, que ainda é hoje lá, e o Jackson. E a mãe dela foi. Mas ela não satisfeita, na quinta-feira seguinte, né, foi lá na minha casa, vendeu o produto da Avon, para falar, né, me convencer para ir para lá, porque ela sabia se eu fosse, os outros iriam também, né? E ela ficou a tarde inteira falando comigo para ir. Eu disse, eu não vou, e 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 não vou. Né, italiano, né, não vai. Daí quando ela saiu, eu lembro quando ela saiu na porta, ela disse assim, mas pensa bem, Aldo, pensa bem. Nós vamos para as festas juntos, estamos sempre juntos. E a Camila vai ficar muito contente, feliz vendo nós juntos com ela lá. Nossa, aquilo me cortou o coração. Né? Que é o que me mexe, né? Me move, né? Daí eu disse para minha esposa do lado, sabe o quê? Nem que for pecado, Deus vai perdoar, nós vamos para lá hoje. Ninguém acreditou que tu tinha mudado de opinião. Claro, porque assim, eu era uma pessoa assim, festeira, muito, muito, né? E aí acabamos indo para esse tal culto, né? E quando eu cheguei lá, eu senti algo
muito diferente na minha vida, né? Na primeira vez Na primeira vez que eu fui. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Algo que... Você sabe quando você tem tudo, mas não tem nada? Você sabe? Eu encontro muitas pessoas que têm tudo, têm empresas, têm dinheiro, têm tudo, mas não estão felizes, sabe? Então, o que me move não é o dinheiro. Eu não trabalho na Silmac apenas por causa do dinheiro. Claro que isso é uma consequência, né? A minha empresa é uma consequência, mas não é isso que me move. O que move é você como está dentro, o que você está sentindo, né? O que está dentro de você. E aí, quando eu fui lá, eu senti aquilo que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum, nem dinheiro, nem bebida, nada, nada, nada. E aí, acabou o culto, convidei o pastor, que eu, na época, né, eu conheci ele na hora lá, e eu disse, ó, é o seguinte, porque tinha ido mais de 40 pessoas junto conosco lá, né? Levava uma turma. Tu levou todo mundo. Era o chefe da facção, né? Mesmo. É o chefe da facção. Eu disse pro pastor na época, disse, ó, depois daqui nós temos, depois do culto ia a festa. Virava a noite. E você tem que ir junto. Porque o meu pastor disse, não, se você não ir com nós não vemos mais para cá. Então eu ameaçava ele ia nas festas com nós. Ele ia. E eu bebia, né? Eu bebia muito. Lógico, mas se divertia. Se divertia. Daí eu sempre falava para ele, esse pastor Valmiro, mas eu não preciso parar de beber para a tua igreja, né? Ele dizia, não, ele disse, pode continuar bebendo. Ele disse, só não deixa de ir para os cultos. 4 meses depois eu me converti, por 4 meses depois. Nesse período eu ia para a igreja bêbado, eu bebia durante o dia inteiro, ia para o culto à noite. Eu me sentia bem lá, sabe? Sabe quando você vai em todo lugar e você não se sente bem? Você ia para o culto, eu me sentia bem, bêbado mesmo daquele jeito, né? Claro que não bebia para cair, mas... E me sentia bem lá, me sentia bem, e eu não queria sair de lá, sabe? E depois de 4 meses aí eu me converti. Me converti, e depois minha esposa também se converteu. Foi um processo, né? Porque na época minha esposa não aceitava, porque nós vivíamos uma vida de festa. Mudança, né? Mas depois ela também se converteu. 1 ano depois o meu filho mais velho, que os dois já estavam na igreja comigo, o meu filho mais velho hoje, também tinha problema de bebida, com droga também se converteu, né? E aí nós começamos a fazer um trabalho dentro da igreja. O pastor na época botou a fazer um trabalho dentro da igreja de cuidar de jovens. Então, tudo que era jovem, drogado, traficante da rua, nós levávamos para a igreja. Eu disse assim, poxa, Vamos resgatar esse pessoal. Se mudou a minha vida, que eu era virado. Sim. Isso pode, Deus pode fazer na vida deles também. Então, desde aquele tempo, eu comecei a levar jovens para dentro da igreja. E fiquei 12 anos fazendo isso, dentro da igreja lá. Meu Deus. Fazendo o mesmo trabalho. Então, cuidava de jovens, fazia obra missionária. Hoje nós temos escola na África, né? Eu tenho igreja na Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal, Peru. Eu tenho vários projetos, né? Tem mais de 2.000 crianças envolvidas num projeto que nós temos junto com outro amigo nosso. E eu comecei a fazer esse projeto ali. E eu ficava feliz. Nós saía eu não via a hora de chegar em casa de viagem para poder estar com eles, sabe? Então, toda semana eu viajo, né? É difícil a semana que eu não viajo para o Silmac. Então, toda semana eu viajo. Né? Agora está um pouquinho menos, mas toda semana eu viajava. Saía segunda e voltava sábado de manhã. Então, eu não via a hora de chegar no sábado para estar junto com esse povo. Então, nós levávamos essa rapaziada do lá para casa, passava a noite com eles. E muitos deles largaram aquele tempo a bebida, a droga, de traficar. E hoje são casados, têm filhos, pelo Brasil afora, muitos deles, né? E 2021, o líder estava lá, achou que isso não era legal. Né? Porque acaba tendo investimento em cima disso, né? Sim. Você imagina, você pega uma pessoa que vem do mundo da droga, né? Eu já cheguei à situação que até o espelho do banheiro trocava por droga. Sim. Não tem nada, né? Sim. Então, tá, você vai lá e... Beleza, eu vou pregar o evangelho para você que muda a sua vida. Tá, mas eu vou comer o quê? Eu vou morar onde? Quem é que vai alugar uma casa para ele? Quem é que vai dar emprego para ele? Tem tudo isso? Tem tudo isso. Não é só a igreja, é o antes, né? Ou é o depois também. Então, nós tínhamos um tempo ali que nós tinha lá na imobiliária 5 casas alugadas, eu e minha esposa. Não. Sério? Porque ninguém aluga a casa justamente por isso. Então, nós ia lá, assinava de avalista, botava as pessoas lá. Então, pessoas que já não tinham mais a esposa, os filhos tinham ido embora, não tinha mais nada dentro de casa. Então, nós levamos para casa, que nós alugamos, arrumamos todos os móveis junto com, né, o pessoal. Então, acabou um tempo que a igreja que eu estava, acabou vendo que isso era talvez um investimento que não valeria a pena, né? Sim. E em 2021, eu peguei e pedi para sair. Eu saí da igreja. E, enfim,
não deixei de Jesus, né? Uhum. Mas Sim. não... E visitava uma igreja e outra, e em 2021 eu levei minha esposa para fazer o primeiro voo dela, né? Que ela não tinha medo de avião, né? Então, nas férias de 2021, dezembro de 2021, eu dei um presente para ela. Comprei as passagens de avião e fomos para Goiás. Oh. Aí lá em Goiás nós passamos as férias dentro dos presídios. Foi um presente que eu dei para ela. Ela sabia? Ela foi Ela sabendo? sabia que sim, eu falei para ela que nós íamos para lá. E o Nós que fomos vocês para lá. foram fazer Orar no lá? presídio. Nós Passar fomos a lá palavra porque de eu Deus. conhecia o diretor do presídio, eu conhecia o pessoal lá, e eu fiz uma amizade com os internos lá, né? E eu acabei ensinando eles dentro da penitenciária lá a trabalhar, né? Tem muitos projetos lá. E eles se apegaram muito comigo. Então eu prometi que eu ia levar minha esposa para se conhecer lá, para ela conhecer o projeto. Então fomos para lá em 2021, dezembro de 2021, e passamos lá alguns dias dentro dos presídios, junto com os internos. Foi maravilhoso, né? Eu já tinha ido algumas vezes, né? Mas ela nunca tinha ido. Foi a primeira experiência que ela teve de ir de avião, viajar de avião, e também conhecer esse projeto ali. E quando nós voltamos de viagem, nós estávamos voltando de viagem, eu fiquei pensando, né, dentro do avião, disse, poxa, a gente sai de Santa Catarina para Goiás para ajudar esses meninos. Porque quando eles saíam do presídio, que acabava a pena deles, eles me ligavam e eu arrumava emprego para eles lá, né? Então eu ligava para os amigos meus, empresários de lá, que eu já tinha treinado eles lá dentro, e acabava arrumando emprego para eles lá dentro, lá em Goiás, né? Para alguns a gente fez isso, né? E eu disse, poxa, nós fizemos tão longe, dá para fazer dentro da minha cidade isso, né? Sim. Dá para fazer dentro da minha cidade. Então, eu nunca tive o sonho de ser pastor. Não, nunca veio a ideia disso, não. Mas nós começamos a fazer um trabalho ali na cidade de ajudar esse povo, essas pessoas que acaba que a família, não, nem culpando a família, porque já fizeram tudo que podiam, né? Uhum. Tudo que podiam já fizeram, Sim. já acreditaram e ninguém mais acredita, então vamos dar mais uma chance para eles. Aí começamos a fazer esse trabalho dentro da nossa cidade. E aí, hoje estamos lá fazendo esse trabalho ali. Então, abrir uma igreja daí? Então, aí em 2022 abrimos uma igreja lá, Num processo natural. num processo natural, A Piúna? em Apiúna. Começamos um trabalho lá, na verdade, era para ser um outro pastor, que eu só queria ajudar. Sim. Eu tinha muita coisa para fazer já. Sim, claro. Sim. E acabou que o outro pastor entendeu que o projeto não era para ele. Sim. E ele acabou, disse, não, isso é para você, porque eu entendo que é para você isso aí. E acabou ficando ele indo me ajudar por um tempo, né? E eu tomei frente do trabalho lá. Eu e minha esposa lá, junto com os irmãos hoje, né? Hoje nós temos várias pessoas, né? Inclusive o Johnny está ali, né? Que nos ajuda nesse projeto, né? E lá nós temos alguns, né? Ex-traficantes, alguns detentos, né? De 20 anos de cela, estão ali hoje trabalhando com seus empregos, com a vida, casados, a sua empresa. Eles têm o sonho deles, né? Precisa alguém acreditar neles. Em algum momento se frustraram, né, com alguma coisa, né? Em algum momento. A própria vida, né? A própria vida leva você, não é verdade? A vida, a amizade, a vida, as oportunidades, e acabaram indo pelo caminho errado. Então eu sempre digo assim que sempre há uma chance. Vamos de resgatar acreditar. essa turma, então. E eu sou insistente, sabe? Eu imagino. Estamos sabendo, né? Eu já percebi que tu é um pouco insistente. Perseverante. Nós somos bem A insistentes. teimosia do bem. É. E a gente faz isso ainda hoje, fizemos isso, né? Então, tem umas 150, 180 pessoas que congregam hoje conosco ali. Estamos lá ampliando a igreja, né? Estamos lá ampliando. Hoje tem outro pastor me ajudando lá. Estão lá aumentando a igreja, porque às vezes não cabe todo mundo lá dentro. Então, são pessoas que talvez vão em outros lugares não vão se sentir bem, Sim. né? E por ter essa história, por ter outras pessoas que estavam na mesma situação, eles praticamente se sentem em casa, né? Então as pessoas vão lá, do jeito que elas estão, e Deus vai mudando a vida deles. Né? Vão para lá, eu já cheguei a levar pessoas para dentro da igreja bêbada, assim como eu ia. Sim. Precisa começar, né? Precisa começar. Igual o negócio, É um processo, Precisa né? É um começar. processo. Isso. É um processo. Deixa Deus trabalhar no coração dessas Exatamente. pessoas, né? Que fuma ainda crack, Uhum. que fuma ainda cocaína. Mas é uma glória conseguir levar também, É. né? E Eu falo muito isso, né? Você imagina a alegria, né, de Deus olhar para uma pessoa dessa e ver ela nessa situação e ela ir lá para tentar ouvir uma palavra da parte de Deus com ela. Não tem dinheiro no mundo que pague isso, entendeu? Então, uma pessoa dessa, ela só vai ser transformada
a partir da hora que ela está ouvindo algo diferente, algo Que ela se toca permita. nela. Porque isso vai fazer com que ela comece a acreditar nela. Porque embora que as pessoas acabaram não acreditando mais nela, mas mesmo, eu digo assim, mesmo que eu não acredite mais, mas tem um Deus que acredita em nós. Entendeu? Tem um Deus que diz assim, não, mas eu acredito em você, vai dar certo. Porque senão nós não estaríamos aqui, né? Não. Então nós fizemos isso ali. Que Poxa, legal. Aldo, Tô bem emocionado. eu confesso que quando eu te procurei no Instagram e comecei a te seguir, e eu estava na minha mesa do trabalho, chorei muito naquela mesa. A gente é Só bem olhando, emocionado. olhando as coisas assim, né? Porque tu podia estar fazendo outra coisa, né? Podia estar cuidando só da tua família, tu podia estar Só contando dinheiro. só contando dinheiro, tu podia estar só prosperando nos teus negócios e tu estás fazendo isso. Então, parabéns e obrigada. É. Obrigada. Uma sociedade que deve a você, porque é um começo de transformação de sociedade. É mesmo. Eu encontrei um amigo meu, né? O Cabo, ele é sargento hoje da polícia lá, que há 20 anos atrás trabalhamos juntos, ele era meu auxiliar, né? E ele se encontrou comigo, ele disse, poxa, Isaldo, que trabalho que você faz ali? Eu disse, pois é, eu quero deixar vocês aqui na cidade só com um trabalho só. Ele perguntou o quê? É atravessar as velhinhas nas faixas de pedestre. Administrativo, somente. Aldo, eu queria Caramba. pegar um lance ali. Uma chave, parece para mim, na minha cabeça, foi a hora que você foi convidado para ir na igreja por causa de uma menina que estava doente. Uhum. Essa menina conseguiu ficar bem? Ela não. Não. Tu vê que a vida dela fez você mudar a vida de outras tantas pessoas, não é? Você sabe já isso que no primeiro dia que nós fomos no culto, né? Lá. Aí nós se reunimos, porque nós era assim, nós tínhamos o culto e depois era a festa, né? Aham. Fazia parte da nossa vida isso, né? E era Mas uma Deus pessoa... quer que a gente seja feliz, né, Aldo? É. Que a gente festeja a amizade, a alegria, né? O nosso coração. E ela fez essa pergunta para mim, a Camila, né? Ela perguntou, ô Aldo, você gostou? O que você achou? Eu falei no primeiro dia, falei para ela assim, Camila, eu não sei se você vai ser curado ou não, mas eu sei que Deus vai salvar muita gente através da sua vida. Né? E naquele momento, ela disse, eu tenho um sonho, ela disse, porque o médico naquele tempo, naquele dia, ela tinha dado para ela 5 meses de vida para ela. Nossa. Tinha dado 5 meses de vida para ela. E ela disse, eu tenho um sonho. Ela disse, eu quero ver você. O sonho dela era me ver pregando. Você acredita uma coisa dessa? Eu disse, antes de morrer, o meu sonho é ver você pregando. Então eu lembro muito bem, porque eu não usava roupa social. Você imagina, né? Não usava roupa social. E ela comprou o meu primeiro sapato. Olha! A minha primeira casa social, ela comprou. Isso aqui é para você. Então, claro que teve a oportunidade que eu tive o prazer, né, de ministrar, depois eu me converti. O pastor me deu essa oportunidade de fazer uma ministração na igreja, onde que nós estávamos lá. E ela estava presente ali. Ela Enquanto estava. ainda Ela Ai, estava que presente bom. ali. Estava presente ali. E agora ela está cansada de te ver já em todos esses... sentada do lado do... Então, assim, são atitudes que mudam, né, a nossa vida, né? Então, através de uma pessoa, hoje nós estamos aqui, através de nós, tem várias pessoas hoje, né? Que mudaram, né? Mudaram a vida deles. E é isso que me move, entendeu? Deu para entender o que... Deu para entender. Deu para entender o que... Deu para entender. Né? E aí pergunta assim, mas como é que você mantém tudo isso? Alguns me ajudam, né? Aham. Alguns me ajudam, mas eu trabalho praticamente para isso, né? Ai, Eu Aldo, trabalho praticamente para isso. Eu não trabalho para juntar riqueza, não. Graças a Deus, estou bem estruturado hoje, né? A minha empresa está bem estruturada, mas praticamente nós trabalhamos para manter esses Ai, que projetos, glória. né? Então, tem alguns amigos que me ajudam. Tem os próprios... Eu tenho hoje lá... Nós estávamos almoçando, tomando café domingo agora, eu e minha esposa, na casa da Cris e do Gilson, que inclusive ele esteve detido junto com o Johnny, né? Passaram pelo período de cela junto.
E ela era uma traficante daqui de Indaial. Então, a nossa felicidade de estar lá junto com eles, tomando café junto com eles, e ela trabalhando na casa dela com a maquininha dentro de casa. Libertos desse... A felicidade, você não faz ideia deles contar, e a felicidade deles tá vivendo uma vida... Da liberdade que eles da têm liberdade. agora de Então, viver. ela fazia 5 anos que não via mais a mãe dela. Ó. A mãe dela veio visitar ela, nós estávamos lá junto. A irmã dela, os irmãos dela não queriam mais conversar com ela, estavam lá junto, presente. Então, é isso que nos move, entendeu? Não tem dinheiro que paga isso. Não tem, isso não se compra, você está entendendo? Não, agora eu vou dar um valor por isso. Não, isso não existe. Se você não tiver essa mudança e você passar essa mudança para outra pessoa, isso não vai acontecer nunca, sabe? E graças a Deus a gente faz isso e um vai passando para o outro. Então é uma cadeia, né? É uma cadeia de transformação. Aldo, a gente podia ficar muitas horas aqui conversando, a gente já está no nosso limite e já está acabando o a horário. gente consegue encerrar dessa maneira linda, linda e maravilhosa, com o exemplo que tu está trazendo primeiro de persistência, né, coragem e determinação que fosse atrás do teu sonho. Na parte profissional e na vida normal. E o que tu tá fazendo agora com isso na tua vida? Então, cara, eu sou tua fã já. Eu já era quando tinham me contado um pouco, agora mais ainda. E tu fala tuas redes sociais pro povo te seguir, para ver tuas coisas que tu quem lembra quiser te teu ajudar Instagram, na causa quem também. quiser te ajudar na causa. Eu tenho lá, nós somos bem abertos, né? A igreja lá é a Igreja Missionária Luz para o Mundo, né? Luz para o Mundo. Tem no YouTube, tem no Instagram. Show. E aí eu tenho minha rede social, né? O Instagram, tenho também Aldo Bevenuti, tem o Teu Facebook nome. também e tem no YouTube também. Tá. Então, A lá no gente YouTube vai escrever tudo na lá no descrição. YouTube lá eu coloco sempre os equipamentos que eu desenvolvo, né? Aham. Sempre coloco lá e o pessoal me segue lá também. E eu sempre digo assim para mim e para você, às vezes, né, o nosso sonho está muito mais perto do que a gente pensa. Né? E a gente acaba desistindo antes de chegar nele. Você entendeu? Por conta de que às vezes a dificuldade, A parece dificuldade. maior do que é intransponível, A capacidade né? de chegar lá. Isso. Mas, Parece, né? Parece. mas quando você pensa, eu quero até passar, né? Quando você pensa que está tudo perdido, que é assim que a gente se vê às vezes, não é assim? Sim. Foi dessa forma que eu achei que estava tudo perdido. Foi nesse momento que brilha a luz, né? É quando nós não conseguimos mais fazer com as nossas forças, Deus age, né? Isso está aqui, ó, você não está vendo, mas está aqui, ó, para você. Né? Então, eu sei agradecer você, né? Minha família. Adeus. Em primeiro lugar, né? Meus filhos, a minha nora, né? Minhas noras, né? Que tem 3 noras maravilhosas. Netos, Aldo, cadê os netos? Tem um Aleph, né? Um neto. Sou vovô já. Que alegria. Sou deve ter vovô sido, já, contando né? história, né? Então, a nossa vida é assim, né? Tentando fazer o melhor. Eu sempre digo assim, nunca ponho o valor acima da tua dignidade. Nunca faça isso, eu nunca fiz isso. E sempre deu certo. Né? Depois que eu comecei a fazer dessa forma, sempre deu certo. E estamos Legal. aqui hoje, agradecer por essa maravilhosa oportunidade, né? Legal. Pela Silmag, né, que acreditou nesse doido. Sim. Silmag, que seu exatamente. Ricardo, O Ricardo seu insistiu Silvio. também, né? Foi um pouco teimoso também. Foi, também. foi. Teve Todo uma mundo teve a sua parte, né? É. Todo Sim. mundo teve a sua parte. E hoje estou ali feliz. Eu acho que já voei mais de 1.500 vezes, já conheci vários países através do trabalho que eu tenho aí, da confiança que eles têm Que no legal. meu trabalho também. E não só ele, mas os clientes também, né? Porque a gente está ali aberto, né, para o povo. Que legal. Obrigada, Aldo. Obrigado. Obrigada pela tua presença. Eu estou emocionadíssima, inspiradíssima, com o coração cheio de esperança. Falar aquilo que o Joel sempre fala, que esse programa não é só, esse conteúdo não é só para você. Esse conteúdo você tem que compartilhar Com o mundo. com as pessoas que tocam no teu coração, as pessoas que você vê que É vai isso ser aí. útil levar essa mensagem. É isso aí. Não perde tempo, compartilha essa mensagem. Talvez ela vai ser Compartilha. muito importante para alguém. É isso aí. Não é? E nessa emoção toda, a gente encerra esse programa lindo, número 33. E muito abençoado, Aldo. Obrigado, Obrigada. Aldo. Que tua vida seja muito, muito abençoada e continue ganhando dinheiro para continuar ajudando as Isso. pessoas e que mais pessoas te apoiem nesse caminho também. E o que tiver ao nosso alcance, pode contar com a gente. Obrigado, agradecer Amém. vocês, né?
por essa oportunidade. E que Deus Nossa. abençoe cada vez mais. Amém. Muito Amém? obrigada. Amém. Benção. Obrigado, gente. Até a próxima. Até mais. Sigam, curte, compartilhe, ativa o sininho. Show. Tchau. Nossa Senhora.